Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para dar início ao nosso estudo do Evangelho. E eu me chamo Eliane, faço parte do Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 21, que já começou, né? Que fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje nós vamos falar do item 4, que é a missão dos profetas. Eu vou dar uma lida no trecho que é pequeno, e em casa vocês leiam com mais calma, né, prestando mais atenção, né? Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, né, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, que por intuição, quer providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens, tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, esse é o trecho que nós vamos estar, né, conversando nesse momento. A missão dos profetas. Então, meus amigos, vamos começar, né, sabendo quem é o profeta. Quem é aquele que a gente pode dizer que é um profeta, tá? A definição de Kardec, né, diz que é todo enviado de Deus, né? A gente leu ali no trecho, né? Enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, o profeta seria aquele que viria, né, para desvendar as coisas ocultas, né, e trazer, né, os mistérios da vida espiritual. Porque naquela época, né, na antiguidade, né, antes de Cristo, né, era um povo muito rebelde, era um povo muito arisco, né, diferente de religiões, não tinha uma religião, eles não tinham esse sentimento, né? Se ele tem uma missão a revelar, né, o profeta, né, como diz, se ele tem uma missão a revelar, a instruir os homens, o enviado de Deus não pode ser um espírito inferior, né? Ele tem que ser um espírito superior. Se ele vem enviado de Deus, né? Se o profeta ele é um enviado de Deus, ele tem que ser um homem com uma certa índole, né? Ele não pode ser um espírito inferior,
né? Ele tem que ser um espírito que tenha um grau a mais de evolução, né? Um espírito superior como um homem de bem, que será sempre reconhecido por seus atos, que, né, o homem de bem, ele sempre mostra o seu caráter, né? Através de quê? Das suas atitudes, né? Então, se Deus envia alguém, né, para ajudar, né, a desvendar os mistérios da vida espiritual, da vida moral, esse homem tem que ter uma certa conduta muito melhor do que a de qualquer uma outra pessoa que não foi enviada por Deus para esta missão, né? Então, ele tem que ser um homem de bem. E o homem de bem, né? O homem de bem é aquela pessoa, né, que é humilde, né? Ele tem que trazer com ele uma humildade, ele tem que ser, as suas atitudes têm que condizer, né, com essa humildade que ele transparece, né? Coração bom, né? Ter uma empatia, uma compaixão, né, pelo outro ser, né? Então esse seria, né, um homem de bem, né? Que trará o caráter de sua superioridade moral e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem. Então, o profeta é aquela pessoa que foi escolhida por Deus, né? Ele veio enviado, né? Ele foi escolhido, ele tem uma superioridade moral e espiritual, e ele vai realizar vai fazer a sua superioridade moral e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem da humanidade, né? Ele não vai fazer o bem para né? Ele vai fazer o bem para a humanidade. Ele vem trazer uma palavra para toda uma humanidade. E nós vamos, né, confirmar isso, nós vamos encontrar esta confirmação de quem é, né, essa pessoa, lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 622, que eu vou ler aqui agora, né, para a gente estar entendendo melhor, né? E na 600 diz assim, né, pergunta 622 do Livro dos Espíritos: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei, né? Kardec pergunta, né, aos espíritos se Deus confiou, né, a certos homens a missão de revelar a sua lei, né? Kardec queria saber, né, se ele teve esse momento em que ele escolheu alguém para trazer, né, a lei que era tão necessária naquele momento. E os espíritos respondem: indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Quer dizer, em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade, sempre teve alguém que veio, né, com esta missão, né, de trazer a lei de Deus. O que ele queria dizer, ele tinha sempre um enviado que vinha para estar passando essas informações. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, são espíritos superiores que encarnam, não é espírito que reencarna, né? Foram espíritos que encarnaram, né, já com essa missão, né, com a missão de fazer a humanidade progredir, de trazer, né, as leis de Deus para a humanidade. Então,
a gente pode perceber que é um escolhido. O profeta, ele é um escolhido de Deus. Ele é aquele ser que já veio com aquela missão, né, de passar os ensinamentos de Deus para a humanidade e fazer com que ela progrida, né? Porque se a gente volta lá antes de Cristo, nós vimos que era um povo desgovernado, era um povo sem crença, né? Moisés teve que se impor naquele momento para trazer uma certa ordem, né? E recebeu os 10 mandamentos, né? Para poder botar uma certa ordem, uma certa regra naquele momento. E progredir a humanidade, que a partir daí, né, houve uma mudança de regras, uma mudança de comportamento através das leis, dos 10 mandamentos. A partir daí, a humanidade começou a mudar, começou a agir diferente, tá? E nós também, depois, logo a seguir, nós temos a 624, né? A pergunta também do Livro dos Espíritos, da 624, que fala: qual o caráter do verdadeiro profeta? Qual o caráter do verdadeiro profeta? Porque a gente leu mais à frente que esse ser, ele é escolhido por Deus, né? Ele foi escolhido por Deus para revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Que ele não poderia ser um homem qualquer, ele era um enviado de Deus, ele era um espírito superior. E na 624 pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? Qual o caráter dele? O verdadeiro profeta, o Espírito responde: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então nós vamos reconhecer esse profeta, que é inspirado por Deus, pelas suas palavras e principalmente pelos seus atos, pelas suas atitudes, né, perante a humanidade. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, se Deus fez essa escolha, né, claro que é uma pessoa de bem, é uma pessoa que tem um caráter irrevogável, é um ser que traz consigo toda a bondade, toda a humildade, para poder compreender, né, o momento em que cada um está passando, né? Porque ele vai trazer, né, as leis de Deus para a humanidade. Então, sabe-se que a humanidade tem níveis diferentes de caráter, de empatia, de fraternidade. Então, esse homem, né, esse ser que é o profeta enviado por Deus, ele tem que trazer, né, em si, ele tem que trazer toda uma bondade, né, para poder passar, né, esses ensinamentos. E como diz aqui, podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então, são duas coisas, a gente não pode reconhecer só pela palavra, né? E a gente até costuma dizer, né? Palavras o vento leva, né? Mas a gente vai reconhecer pelas palavras e pelos seus atos, pelas suas atitudes perante determinadas situações. Tem que ser uma pessoa que tem uma bondade superior à nossa, porque nós ainda estamos, né, naquela caminhada de provas e expiações. E esse ser designado profeta, ele já vem com uma superioridade, uma moral a mais do que a gente, porque ele vem trazendo os ensinamentos de Deus. E Deus não ia colocar os seus ensinamentos
como diz aqui também, no final da resposta, é impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Totalmente fora de lógica, né? Então, esse é o caráter, né? Esse é o caráter de um profeta, tá? Bom, então a revelação é a sua missão. Então, assim, a gente pode já começar a entender, né, que a revelação é a sua missão de profetizar, né? O profeta, ele tem a missão de profetizar, de ensinar aos homens, né, de ensinar aos homens durante, assim, ele vem ensinar aos homens porque durante toda a história da humanidade, né, houve vários profetas, né? Não foi enviado um profeta. Durante a história da humanidade, foi enviado vários profetas antes do Cristo, na época do Cristo e depois de Cristo também, né? E a gente pode lembrar aqui, né, na antiguidade, né, a gente pode lembrar de Isaías, lá, né, lá no início, Isaías, Elias, Jeremias, Miqueias, Abraão e Moisés, né? Abraão e Moisés são aqueles mais conhecidos da gente, né? Mais próximo, vamos dizer assim. Moisés foi um dos grandes profetas junto com Abraão, eles vieram, né, para preparar a vinda de Jesus, né? Tanto Abraão como Moisés vieram preparar o terreno, né? Preparar aquela humanidade para o dia que o Mestre viria, o nosso Mestre Jesus. Eles vieram preparar a vinda de Jesus. Então, ele cumpriu a sua missão, né? Se ele veio para isso, né? Se Moisés e Abraão vieram para isso, eles cumpriram a missão deles, de conduzir aquele povo rebelde, né? Eles cumpriram a missão deles. Porém, a intenção era preparar a vinda de Jesus mesmo. A intenção deles era fazer toda aquela caminhada, toda aquela mudança, né? Era para preparar a vinda de Jesus. Então, a gente pode dizer, então os profetas traziam muitas revelações, né? Que foram anunciados muitos séculos antes foi anunciado, né? Que Jesus viria, né? Foi anunciado a vinda de Jesus aqui no planeta Terra. Foi avisado há muito antes, né? Então teve toda uma preparação até o dia da chegada, né? Que Moisés veio, né? Era a lei olho por olho, dente por dente, né? Aquela leitura rígida para colocar uma certa regra, um certo controle. E depois veio Jesus, né, trazer a lei do amor, né? Porque depois de Jesus, a gente começou a conhecer a lei do amor, né? Então, os profetas fizeram uma profecia que é a revelação do futuro, né? Quando eles disseram, né, que vinha, né, que ia vir um mestre, né, e a chegada dele, né? Então, eles fizeram uma revelação do futuro, ou seja, de um fato que ainda ia acontecer. Mas isso não quer dizer que todo profeta precisa fazer profecia. Não, não precisa fazer. Mas a gente lembra que lá atrás, né, precisava ser mostrado para as pessoas poderem acreditar realmente. Então, fazia-se acreditar, fazia-se as profecias para poder acreditar. Senão ninguém acreditava. Até hoje, né, a gente tem que ver para crer, né? Nós ainda estamos vendo, querendo ver para crer. Então, nem todo profeta precisava fazer profecia, né? Mas, naquele momento, né, foi feita a predição, a profecia que viria o Mestre, que Jesus viria, e realmente se concretizou, né?
Mas a função realmente do profeta é instruir os homens, né? O profeta vinha para instruir, mostrar o caminho, né? Ele era um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Eu já falei isso lá na frente. Ou seja, o profeta seria um médium. Só que os profetas têm uma mediunidade muito bem lapidada, né? Os profetas, eles seriam um médium, que a gente poderia chamar de médium. Só que é um ser, né? Um ser superior a nós que ainda estamos nesse caminho de provas e expiações. O profeta, ele tinha uma mediunidade e ele tinha isso já trabalhado, ele tinha uma mediunidade lapidada, trabalhada. Então os profetas eram senão médios escolhidos por Deus, né? Mas claro que isso era ser muito superior, né? Era um médium, né? Eles eram médium, mas era seres superiores. Ele já veio, ele já encarnou com essa missão. Ele já tinha uma superioridade moral. A missão do profeta, portanto, é profetizar, ou seja, dizer de uma forma prudente qual o planejamento divino estabelecido para a marcha progressiva da espécie humana, a fim de demonstrar que o homem é um espírito imortal. A fim de demonstrar que o homem é um espírito imortal. Né? E como eu já disse, houve muitos profetas, mas nenhum deles pode ser comparado, né, ao profeta de todos os profetas, né? O nosso Cristo Jesus, né? Teve muitos profetas conhecidos, profetas que ajudou muito a humanidade, mas nenhum se compara ao profeta Jesus. Ao contrário de outros profetas que apenas recebiam as profecias e as divulgavam, né? Os profetas recebiam uma profecia, né, de Deus e a divulgava, né, os profetas. Mas Jesus tinha o dom. Jesus tinha o dom, né? Não somente de proferi-las, mas também de fazê-las acontecer. Então a gente tem nítida a noção que o maior profeta que já esteve entre nós é o nosso guia e modelo, né? Jesus. Porque ele veio, né, trazer para nós a conduta de um homem de bem. Ele veio mostrar para a gente como a humanidade deve caminhar, de que jeito que nós podemos ser considerados filhos de Deus. Ele veio mostrar para a gente que nós temos que ter mais amor, que nós temos que ter mais ouvidos para ouvir, que nós temos que ter mais paciência, mais compreensão. Então, o maior profeta que já teve entre nós foi Jesus, que veio com a missão de nos colocar no caminho do amor e do bem. Então, o maior profeta que a gente conhece é Jesus. Foi ele que trouxe a lei do amor. E aí agora a gente pode pensar, né? Vamos pensar junto, né? Será que nós recebemos a revelação do profeta, do nosso Cristo Jesus, que foi a lei do amor que ele trouxe para nós? Será que nós recebemos
e estamos praticando? Será que nós estamos, pelo menos, procurando, né, praticar os ensinamentos que o Cristo veio, viveu entre nós para nos mostrar? Mostrar a atitude dele, mostrar com as palavras dele. Será que nós estamos seguindo o Mestre Jesus? Porque a missão dele, ele fez. A missão dele era vir entre nós, trazer a lei do amor, a lei da caridade. E nós, como nós estamos hoje, há mais de 2021 anos atrás, ele veio e trouxe isso. E nós estamos de lá para cá, como nós estamos hoje. Né? Que a paz de Deus fique com todos, que a gente possa refletir, né? Tudo que é falado aqui está no Evangelho e a gente pode ler com calma, analisar as palavras e refletir, né? A palavra é essa, refletir para ver como nós estamos. Uma boa noite para todos, que a paz de Deus esteja com todos.